Olá, bom dia a todos. Meu nome é Vitor Soares de Oliveira, sou estudante do 5º período de nutrição da UFRJ. Atualmente sou aluno bolsista de iniciação científica PIBIC, no Laboratório de Desenvolvimento de Alimentos para Fins Especiais Educacionais do Instituto de Nutrição Josué de Castro, sendo orientado pela professora Ana Paola e co-orientado pelo professor João Paulo, com participação e contribuição ativa da mestre e atualmente doutoranda Carolina Peçanha. Esse trabalho foi um trabalho realizado no segundo semestre de 2020, então é um projeto piloto ainda, com dados preliminares de um grande projeto que vem por aí. E nesse estudo nós analisamos o efeito da dieta rica em gordura sobre o balanço energético e a homeostase da glicose em camundongos submetidos a treinamento de corrida forçada. E para falar um pouco sobre esse trabalho, eu acho necessário abordarmos sobre o que é o balanço energético. E hoje nós temos definido o balanço energético como a diferença entre a ingestão energética e o gasto energético do indivíduo, onde a ingestão energética está relacionada diretamente às calorias ingeridas pela pessoa, através da alimentação, e o gasto está relacionado a 3 pilares principais. Então temos a taxa metabólica basal, que é a energia gasta pelo corpo para manter as suas funções vitais, a termogênese causada pelos alimentos durante o processo de digestão e metabolização de nutrientes e ao exercício físico. Mas a dúvida que eu queria trazer é a seguinte: será que o balanço energético é realmente tão simples assim? Ao primeiro olhar, ele parece ser algo muito simples, quanto, na verdade, se a gente for reparar a fundo, ele pode ser muito mais complexo do que a gente imagina. Para isso, eu trouxe um artigo que foi publicado na revista Nature no ano passado, em que, apesar de abordar o contexto da obesidade, que não é, no momento, o foco de estudo, nós trabalhamos com camundongos saudáveis e não obesos, ele traz para a gente diversos cofatores, se assim eu posso chamar, que estão envolvidos, por exemplo, no aumento da ingestão energética e na diminuição do gasto energético no indivíduo, mostrando para a gente que diversas são as variáveis que estão envolvidas indiretamente nos resultados desse balanço. No mais, o balanço energético ele pode trazer para a gente 3 resultados parciais. Temos o balanço energético negativo, que é resultante de quando o indivíduo ele gasta mais calorias do que ele consome ou consome menos calorias do que ele gasta, levando à diminuição do peso corporal. Também temos um balanço energético igual a zero, quando a ingestão e o gasto se anulam, ou seja, eles são iguais, nem tem ganho nem perda de peso. E temos um balanço energético positivo, que pode ser representado quando o indivíduo ele consome mais calorias do que ele gasta ou gasta menos calorias do que ele consome, resultando num valor acima de zero e num ganho de peso. Mas, Vitor, como que ocorre o controle dessa ingestão alimentar? Então, hoje, na literatura, nós temos definidos 2 controles principais. Um controle homeostático e não homeostático. O controle homeostático é a ingestão alimentar por uma necessidade energética. O corpo precisa de energia para manter o organismo, enfim, em funcionamento. Então, a variação de fatores neurais, fatores nutricionais e hormonais vão estar agindo na região hipotalâmica, determinando sensações de apetite e estimulando o aumento ou a diminuição do gasto energético desse indivíduo. Além disso, a gente tem um controle não homeostático, ou seja, o comer para além de uma necessidade metabólica. Eu costumo citar um exemplo muito interessante, que é o do almoço de domingo, né? A gente está com a família reunido. Eu falo bastante. A gente está com a família reunido, e aí a gente almoça, se sente saciado, e a mãe chega com uma sobremesa e você sente novamente vontade de comer. Né? Algumas pessoas brincam falando que tem um estômago para comida salgada e um estômago guardado para sobremesa. Quando, na verdade, a palatabilidade do alimento, a aparência dele, o horário que você está comendo, o seu estado emocional, podem influenciar diretamente na vontade de comer mais. A vontade de comer para além de uma necessidade energética. E aí, como eu disse, esses controles eles ocorrem na região hipotalâmica, mais precisamente no núcleo arqueado do hipotálamo. Então, nesse núcleo, nós encontramos 2 subpopulações principais de neurônios, que serão responsáveis pela ingestão alimentar, pelo controle ali do apetite, do gasto energético. Tá? Então, eu tenho aqui, provavelmente vocês não devem estar vendo o meu mouse, mas no lado esquerdo a gente tem os neurônios que a gente chama de neurônios anorexígenos, que são compostos pelos grupos de neurônios CART e PONC, e que, quando estimulados, vão ser responsáveis pelo aumento do gasto e diminuição da ingestão alimentar. Por isso o nome anorexígeno. E no lado direito, a gente tem um grupo de neurônios que a gente chama de neurônios orexígenos, que são formados por neurônios tipo NPY e AGRP, e que, quando estimulados, vão ser responsáveis pela diminuição do gasto energético e pelo aumento da ingestão alimentar. Exatamente o oposto do outro grupo. Mas, Vitor, por que dieta rica em gordura? Qual o contexto disso?
Então, hoje a gente sabe que a gente vive numa sociedade que o padrão alimentar ele é composto, muitas das vezes, por alimentos ultraprocessados, alimentos ricos em gordura, ricos em açúcar, hiperpalatáveis. E o que a literatura traz para a gente em relação a isso? É que o consumo de ácidos graxos eles estão envolvidos no aumento da inflamação hipotalâmica. E isso acontece porque esses ácidos graxos saturados eles são reconhecidos por um receptor que nós chamamos de receptor Toll-like 4, ou receptor Toll tipo 4, receptor TLR4, cada um fala de uma forma, e que esses receptores, quando ativados, vão ser responsáveis por formar uma cascata de reações, levando à formação de citocinas pró-inflamatórias. Citocinas como interleucina 6, interleucina 1, NF-kappa-beta, gerando uma inflamação hipotalâmica e prejudicando a sinalização, que eu expliquei no slide anterior, o que acaba por levar a um processo de hiperfagia, a pessoa ela sente vontade de comer mais e o subsequente aumento do peso corporal. De forma oposta, em contrapartida, a gente tem o exercício físico. E as informações que a gente tem até o momento na ciência é que o exercício ele promove adaptações contrárias àquelas estimuladas pela dieta rica em gordura. Então, por exemplo, nós temos o aumento do gasto energético, temos a redução da resistência insulinêmica e melhor manutenção da glicemia. Então, a gente sabe que o exercício ele é capaz de estimular o transportador de glicose, por exemplo, independentemente da ação da insulina. Ainda, por exemplo, aqui embaixo, eu tenho um estudo que também mostra, por exemplo, que o exercício ele foi capaz de induzir o aumento de sinapses excitatórias, foca aqui, sinapses excitatórias em neurônios anorexígenos e sinapses inibitórias em neurônios orexígenos, diminuindo essa hiperfagia e, dependendo de como a gente estabeleça esse balanço energético, uma diminuição também do peso corporal. Baseando-se nisso, a nossa hipótese é de que o consumo de dieta rica em gordura ela é capaz de levar a alterações no padrão de digestão alimentar, no peso corporal e no metabolismo da glicose, que poderiam ser controlados com a prática de exercício físico. O nosso objetivo principal, em geral, é avaliar o efeito da dieta hiperlipídica sobre o balanço energético e o metabolismo da glicose de camundongos previamente treinados e tivemos como objetivos específicos a avaliação do comportamento alimentar dos animais, treinados e não treinados, a avaliação também da manutenção e variação do peso corporal e a avaliação da homeostase glicêmica. Baseando-se nisso, nós pegamos 12 camundongos machos. Esses camundongos eles passaram por um período de aclimatação, um período de adaptação nas esteiras, e depois disso, eles foram divididos aleatoriamente em dois grupos. Um grupo que a gente denominou de grupo treinado e um grupo sedentário. Ambos os grupos eles foram colocados à esteira. A diferença é que no grupo sedentário, por mais que eles estivessem na esteira, os gradis de choques estavam ligados, a esteira ela não rotacionava, então os animais ficavam parados. Já o grupo treinado ele foi induzido a um processo, a um exercício de corrida forçado, que a gente chama. E como que consistia esse protocolo de exercício? Os animais eles ficavam 5 minutos correndo numa velocidade de 10 metros por minuto, depois ficavam 10 minutos à velocidade de 15 metros por minuto, e ao final eles faziam um tiro. Eles faziam 5 minutos à velocidade de 20 metros por minuto. Tá? Então foram 3 séries, totalizando 60 minutos de exercício às 10 horas da manhã. A ração ela era ofertada às 15 horas, ela era pesada e ofertada, os animais também eram pesados, e ela era retirada às 9 horas da manhã, com também a pesagem da ração retirada e a pesagem dos animais. E através da diferença entre a ração ofertada e a ração retirada, a gente conseguia calcular quanto que esses animais iam comido e, consequentemente, a ingestão calórica deles. E através da pesagem dos próprios camundongos, a gente também conseguia ter uma noção da variação de peso ao longo do estudo. Nos primeiros 10 dias, os animais eles foram submetidos ao protocolo de exercício e foram apresentados a uma dieta padrão de laboratório. E nos últimos 5 dias, os animais foram induzidos ao mesmo protocolo de exercício, eles permaneceram fazendo exercício. A diferença é que a ração ofertada para ambos os grupos, treinados ou não, era uma ração que a gente chama de rica em gordura, uma dieta high fat, com 45% de gordura, na qual a sua composição ela tinha 5,5% de óleo de soja e 39,4% de banha de porco, caracterizando então como uma ração com altas concentrações de gordura saturada. Então, depois fechando esses dias, os animais eles passaram
por um teste de tolerância à glicose. Então, a gente aferiu o glicemia desses animais depois de um período de jejum de 7 horas, injetamos o bolo de glicose, né, na região peritoneal, e avaliamos a glicemia novamente 15 minutos, 30 minutos, 60 e 90 minutos após a aplicação da glicose, para conseguirmos ter uma ideia de o quanto esses animais estavam tolerantes, tá, à glicose. Por final, também fizemos o cálculo da eficiência energética. Então, o cálculo foi baseado na razão entre a variação de peso dos animais e a ingestão calórica dos mesmos. Em relação aos resultados de discussão, os primeiros gráficos que eu trago aqui é em relação aos 10 primeiros dias em que os animais foram apresentados à dieta padrão, tá? E o que a gente consegue observar nos 2 primeiros gráficos é que os animais treinados eles tiveram uma redução do peso corporal em comparação com os sedentários, o que já é esperado porque esses animais eles tendem a ter um maior gasto energético por conta do exercício físico. Contudo, no terceiro gráfico, quando a gente avalia a ingestão calórica dos animais, não observamos diferenças significativas entre o grupo sedentário e o grupo treinado. Em relação à eficiência energética, como o cálculo é feito pela razão da variação de peso pela ingestão calórica, e a ingestão calórica não variou muito entre os 2 grupos, a gente tem ali praticamente um denominador constante. E como os animais treinados eles tiveram uma redução do peso, já é esperado que o resultado final de eficiência energética dos animais treinados ainda seja um pouco menor. Nesses 4 outros gráficos, eu trago os resultados referentes ao período em que os animais foram apresentados a uma dieta rica em gordura, como eu disse. Tá? Nos 2 primeiros gráficos, a gente consegue observar que ambos os animais ganharam peso. A diferença foi que os animais sedentários eles ganharam mais peso do que os animais treinados. Os animais treinados eles demonstraram uma maior resistência ao ganho de peso, provavelmente porque o gasto energético desses animais ainda é maior. E o mais interessante é que os animais eles consomem a mesma quantidade de calorias. A gente consegue observar aqui embaixo, no terceiro gráfico, em que não tem diferença significativa de ingestão calórica entre animais sedentários e treinados. O legal é que no primeiro dia, interessante, a gente observa um pico de ingestão calórica desses animais, provavelmente porque a dieta ela é mudada, então é uma dieta nova, uma dieta que eles ainda não tinham presenciado, também uma dieta mais palatável, provavelmente então por isso que no início a gente teve aí um pico da ingestão calórica. Em relação à eficiência energética, a eficiência energética também foi um pouco diferente por conta da variação de peso dos camundongos, mas como a ingestão calórica deles ela foi muito parecida, não teve variação significativa, o denominador permanece ali um pouco mais constante. E como a variação de peso dos animais, ambos ganharam peso, é natural que a gente também tenha uma mudança da eficiência energética, principalmente dos camundongos treinados. Em relação à tolerância à glicose, a gente observa que os camundongos treinados eles apresentaram uma maior tolerância. Então, aí, com o passar do tempo, após a aplicação da glicose, os camundongos sedentários eles apresentam uma maior concentração de glicose sérica, tá? ao longo do tempo, quando comparado aos camundongos treinados, por exemplo. Então, isso já é um dado esperado, baseando no que eu falei anteriormente em relação ao exercício físico e efeitos que ele pode ter no metabolismo da glicose. As conclusões que nós chegamos até o momento é que a dieta hiperlipídica ela induziu o aumento do peso corporal, apesar dos animais consumirem a mesma quantidade de calorias. O exercício físico ele promoveu uma diminuição do peso, uma modificação da eficiência metabólica e melhora na homeostase da glicose, como eu mostrei no último slide. E o grupo treinado ele demonstrou uma maior tolerância. Na verdade, o grupo treinado ele mostrou uma melhor tolerância à glicose, como eu mostrei no último slide. Contudo, o grupo do exercício físico, no final, ele também teve uma diminuição do peso corporal. Esses são os dados principais que a gente tem até o momento. Queria agradecer a todas as instituições que participaram, queria agradecer ao Instituto de Nutrição José de Castro, a FAPERJ, a CNPq, ao DAF, que eu já estou fazendo um aniversário aí praticamente, de 1 ano no laboratório. Queria agradecer demais a professora Ana Paola por ter confiado em mim, por ter confiado nas minhas palavras, desde quando eu demonstrei interesse em participar do projeto de iniciação científica. Queria agradecer ao João também, por estar sempre me cobrando, sempre me desafiando. Às vezes a gente acha que é para o nosso mal, mas eu tenho certeza que é para o nosso bem. Por questões de maturidade, mudar a nossa visão em relação à pesquisa. Enfim, isso é muito bom para a gente. Queria agradecer também a Carol,
por estar me ajudando desde o início, desde quando ela entrou no doutorado. Carol é uma excelente nutricionista, uma excelente pesquisadora, uma pessoa que eu admiro demais, uma pessoa muito ética e, sem dúvida alguma, ela teve um papel muito diferencial durante esse estudo. Então, gente, acho que é isso. Queria agradecer aos meus amigos que provavelmente estão assistindo, agradecer aos meus pais, agradecer ao meu namorado por todo o apoio em todas as decisões que eu venho tomado. E é isso, 2020 não foi o melhor ano de todos, todos nós sofremos, uns mais, outros menos, passamos por situações muito difíceis, eu sei disso, eu sei que foi muito complicado, mas a gente conseguiu estar na UFRJ, presente, fazendo os experimentos e conseguindo coletar dados com toda a segurança possível em meio a uma pandemia. E estamos aí, né, que viemos a viver tempos melhores. Muito obrigado a todos e espero que tenham gostado da apresentação.